Você certamente conhece o apóstolo Paulo. Já ouvimos muito sobre ele, sobre sua conversão, suas viagens missionárias e que ele foi preso mais de uma vez. Mas o que nem sempre lembramos é que Paulo viveu parte de sua vida distante de sua terra natal, de sua igreja e seus irmãos na fé e de muitos de seus amigos. No entanto, isso para ele não era um impedimento para seguir fazendo a obra de Deus com alegria. Podemos ver isso, por exemplo, em sua afirmação aos Colossenses, no capítulo 2, verso 5. Ele diz: "Embora esteja fisicamente longe de vocês, em espírito estou presente." A distância não era um problema para ele em relação à sua vida de oração. Ele frequentemente deixava claro que orava pelos irmãos para quem endereçava suas cartas, como por exemplo em sua carta aos Efésios, no capítulo 3, e na carta aos Filipenses, no capítulo 1. Paulo não se via distante das igrejas quando estava orando, mas junto delas, unido com elas na mesma luta. E sentia o mesmo em relação às orações delas, conforme afirma na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 1. Também podemos ver que para ele a distância não era um problema em relação ao ensino bíblico e teológico. Suas cartas não eram apenas relatos de suas viagens, informações sobre sua saúde ou questionamentos sobre como estavam os irmãos. Elas eram fonte de ensino profundo sobre as doutrinas da fé cristã. Elas tinham um propósito pedagógico, de tal forma que certamente podemos afirmar que seu ensino foi uma forma de educação à distância. Até hoje estudamos por meio de suas cartas e aprendemos acerca do que Deus deseja para nossas vidas. Ou seja, Paulo viu no ensino à distância, por meio de suas cartas, uma forma de capacitar os irmãos das igrejas, e inclusive os jovens pastores como Timóteo e Tito. Por fim, para Paulo, a sua união espiritual com os irmãos era tamanha que para ele a distância física não era impedimento para derramar o seu amor. Aliás, vemos em suas cartas palavras cheias de amor. Mesmo quando havia grandes problemas nas igrejas, como no caso da igreja de Corinto, suas palavras eram muito amorosas. Por exemplo, ao final de sua primeira carta a essa igreja ele diz: "Recebam o amor que tenho por todos vocês em Cristo Jesus." Portanto, vemos que a distância não se mostrou um problema que limitasse Paulo. Pelo contrário, ele usou de todos os meios possíveis para realizar a vontade de Deus, sabendo que era o Senhor quem havia dado aqueles meios. Ou seja, Paulo não ficou resignado por estar distante dos seus irmãos, mas ele viu a distância como uma oportunidade de alcançar ainda mais corações, os quais estavam até então distantes fisicamente. Hoje em dia, muitas pessoas estão distantes de sua terra natal, sua família ou de sua igreja de origem, por exemplo. Por meio do exemplo de Paulo, aprendemos que não precisamos ver a distância como um limitador ou um impedimento, ainda mais tendo em vista que na atualidade temos tantos recursos tecnológicos para nos aproximar uns dos outros quando isso não é possível fisicamente. Além disso, também podemos ver que é plenamente possível aprender sobre Deus e sua palavra, ainda que este ensino seja à distância. Assim como fez com Paulo, Deus nos dá recursos para isso. Por fim, com o exemplo de Paulo, lembramos que podemos nos manter próximos espiritualmente uns dos outros, em oração e amor, ainda que distantes fisicamente.